Olá pessoal, hoje nossa aula nós vamos estar falando um pouquinho sobre os submúltiplos da carga elétrica. Antes de falar dos submúltiplos da carga elétrica, nós precisamos entender o que é, o que seria um submúltiplo ou um múltiplo. No caso da carga elétrica, como é que nós vamos aplicar os submúltiplos? Então, antes de falar dos submúltiplos, eu vou mostrar para você aqui um pouquinho uma situação para a gente entender onde aplicarmos e quando aplicarmos os múltiplos e submúltiplos do metro, no caso. Então, a distância entre duas cidades, cidade A e B, é usual usar um múltiplo do metro, que são os quilômetros. Se eu fosse medir a distância entre A e B em metros, daria muitos metros. Em quilômetros, eu simplifico um pouco, sabendo que cada quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, se entre a cidade A e a cidade B existirem 5.000 metros, eu posso simplificar como cada 1000 metros é 1 quilômetro, eu posso simplificar e falar que a distância é 5 quilômetros. Então aqui eu usei um múltiplo do metro. Nessa outra situação, o tamanho de uma formiga, eu não posso usar um múltiplo do metro, e sim um submúltiplo, porque a formiga, o tamanho dela é menor do que o metro. O tamanho da formiga seria centímetros. Então eu uso um submúltiplo, né? No caso da formiga aí, de repente ela teria 2 centímetros, 3 centímetros. É bem menor do que o metro. Submúltiplo. Na carga elétrica também existe múltiplos e submúltiplos. Hoje nós vamos focar aqui nos submúltiplos da carga elétrica. Como é que eu percebo que esses números são muito pequenos, né? Menor do que o coulomb, que é a unidade de medida da carga elétrica. Olhando o expoente aqui das notações, ó, todos são negativos. A base 10 elevada a expoentes negativos. Nesse caso, são números muito pequenos, são submúltiplos. Quais são os submúltiplos da carga elétrica? O microcoulomb, que é 1 microcoulomb, equivale a 10 elevado a menos 6 coulombs. O nanocoulomb, que é 1 nanocoulomb, que equivale a 10 elevado a menos 9. E um picocoulomb, que é 1 PC, né? Que equivale a 10 elevado a menos 12. Na resolução de exercícios, você só tem que observar se a carga elétrica ela é dada em coulomb, em microcoulomb, nanocoulomb ou picocoulomb. Nesse exercício aqui, ó, determine o número de elétrons existente em uma carga de 1 microcoulomb. Observe que o valor da carga elétrica foi dado em microcoulomb. Então, qual é a novidade? No lugar da carga elétrica, você vai colocar 1 microcoulomb, ou seja, 1 vezes. Qual é o valor do microcoulomb? 10 elevado a menos 6. Então é 1 vezes 10 elevado a menos 6. Aí a formulinha já é conhecida nossa. Carga é igual ao número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Substitui no lugar da carga elétrica, você vai colocar 1 vezes 10 elevado a menos 6. O N é o número de elétrons que nós queremos calcular. O valor da carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Isolando o N, eu tenho que 1 vezes 10 elevado a menos 6 é dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19.
Fazendo a divisão de 1 por 1,6, eu obtenho 0,625. Mantenho a base 10 e faço a subtração entre os dois expoentes. Então aqui, ó, dá um joguinho de sinais aqui, ó, que vai ficar positivo, vai ficar, ó, menos 6, menos com menos mais 19. Menos 6 mais 19 é 13 positivos. Aí, a última parte, eu arrumo aqui, eu não posso deixar o número menor do que 1, né? Então eu desloco a vírgula uma casa para a direita, tá aqui, ó. Fica 6,25, mantenho a base 10 e faço a compensação. Como eu aumentei o número uma casa, andei com a vírgula uma casa para a direita, eu diminuo uma unidade lá no expoente. Era 13, eu diminuo para 12. Então, observe que nessa carga elétrica de 1 picocoulomb, no caso aqui não é pico, é 1 microcoulomb, eu tenho essa quantidade de elétrons, certo? Essa é a novidade. Os próximos exercícios nós podemos usar as outras unidades, nanocoulomb e picocoulomb. Aqui nós usamos microcoulomb. Lembrando que é só substituir o valor do microcoulomb por 10 elevado a menos 6 e fazer a conta normal. Valeu? Até mais!